ok? Então, como é que a gente lida com tudo isso agora que a gente já sabe as causas, já sabe as consequências, já sabe como a gente se sente quando a gente é rejeitado, quando a gente carrega esse sentimento como uma das nossas raízes, como a gente lida com isso? E aí, qual é o contrário de rejeição, gente? Aceitação. Eu tenho 2 vídeos bem curtinhos que vocês podem ver depois aqui no meu canal. Um sobre rejeição e um sobre aceitação. Bem curtinho mesmo. Crianças que se sentem rejeitadas, até vou dizer aqui pra vocês, ó, sobre o vídeo que eu gravei. A criança que é muito criticada aprende a condenar, a criança que é muito hostilizada aprende a agredir, aquela que é ridicularizada aprende a ser tímida. E a timidez é uma das faces do egoísmo. Vou dar um exemplo para você entender. Como assim? Assim, ó. Quando a criança adotou a postura de tímida, a mãe fala assim, ah, não, pode deixar que eu pego para ela, ela é muito tímida. Ou seja, protege a criança, mas nem sabe. Claro, a mãe não sabe o que está fazendo, ela está dando o melhor dela, tá, gente? A culpa não é da sua mãe, a culpa não é do seu pai. A responsabilidade da sua vida é sua. Paulo Vieira diz assim, você tem a vida que você merece. Então, se você acha que não merece o que está acontecendo, você precisa mudar. E isso é uma decisão que só você pode tomar. Então, esse é o lado, né? O lado negativo aqui que eu falei. O lado positivo é assim, já que a gente vai falar sobre aceitação. O contrário de rejeição é aceitação. Como é que eu faço para me sentir, então, aceito? O que é aceitação? Aceitação é sinônimo de plenitude, de amor, de paz, de justiça. Que lindo, que incrível, eu quero tudo isso na minha vida. Então, pra gente sarar, eu não vou dizer combater, pra gente curar, sarar o sentimento de injustiça decorrente da rejeição, a gente precisa saber o que é justiça. Justiça e vingança, né? Porque às vezes você quer se vingar do seu marido dizendo que quer fazer justiça, ou da sua mulher, ou de alguém. Ou do seu pai, ou da sua mãe. A gente quer se vingar, a gente não quer fazer justiça. Só que a gente nem tem consciência do que é vingança. Assim como eu sei que você talvez não tivesse consciência do que é a rejeição que está comandando a sua vida e não essa coisa aparente que está aí agora. Então, observe-se quando você se sente injustiçado, o seu desejo é de se vingar ou de que a justiça seja feita. Ou quando você fala que você quer fazer justiça com as próprias mãos, na verdade você quer se vingar, ok? 100% das vezes você quer se vingar. Ai, não é bem assim. Não é bem assim o seu nível de consciência, talvez, ok? Então, dentro do campo da aceitação, a criança que é tratada com tolerância, ela aprende a ser paciente. A criança que é encorajada, ela aprende a ser confiante. Então, a sua autoconfiança foi quebrada, talvez por aquelas palavras de que você não dava conta de fazer nada direito, de que você nunca acertava ou não sei o quê. A criança que é elogiada, ela aprende a apreciar a vida, apreciar a beleza, apreciar o outro, apreciar a si mesma, apreciar a Deus, o universo, as coisas maravilhosas, o trabalho, a comida, a roupa, enfim. A criança que recebe um tratamento imparcial, ou eu vou chamar de imparcial justo, ela se sente justa, ela aprende a ser justa. E o que é justiça, gente? A justiça é sinônimo de respeito e de honra. Quando eu não for capaz de compreender, ainda que eu não compreenda, eu vou honrar, eu vou respeitar. E isso é uma decisão e um processo de aprendizagem. Não desiste no meio do caminho. A criança que vive com segurança, que se sente segura, e aí homens que estão me ouvindo, o pai é a figura central para imprimir no coração, na mente, no interior da criança, um sentido de segurança. Não estou excluindo a figura da mãe, mas o pai tem uma função fundamental nesse aspecto. Em outros também, é claro, mas eu estou destacando aqui. E a criança que vive com segurança, ela aprende a ter fé. Gente, sabe o que é fé? É a certeza, é a expectativa positiva de futuro. É a certeza que você vai conseguir bons resultados nos empreendimentos que você tem. Fé não é uma expectativa tonta, boba, de que Deus vai fazer tudo por mim. Não, um milagre vai acontecer na minha vida. Isso não é fé. Isso não é fé, isso é ilusão. Isso é ilusão, você está esperando uma mágica.
E como eu costumo dizer, a vida não é um circo. Deus não é um mágico. Então, o que é milagre? Milagre é quando você faz tudo o que está ao seu alcance. E aquilo que não está, Deus completa. Isso é milagre. E não existe milagre sem fé. Então, a criança que é aprovada, e aprovada não significa que ela não é corrigida devidamente quando ela erra, ensinada, disciplinada, tá? Mas que ela se sente aprovada pelos pais, ela aprende a gostar de si mesma. Veja que o seu sentimento de autorreprovação, de incapacidade, tem origem aí. Pode ter origem aí. E aí eu reforço e convido você a assumir a responsabilidade e entender. O seu pai, a sua mãe, a sua avó, seja quem for que te criou, fez tudo o que sabia, tudo o que podia para você ter a melhor vida que você pudesse ter. Então a responsabilidade da vida que você tem hoje não é de quem criou você, é sua. E só você pode mudar esse quadro. Se você decidir, se você quiser, se você enfrentar, se você parar de ser desistente no meio do caminho. Por último aqui, a criança que vive em meio à aceitação e à amizade, aprende a descobrir o amor no mundo. Então, crianças que se doam, crianças que recebem, crianças que dão. Aprende a dar e a receber, que são os verbos centrais da nossa vida. Então, como é que eu lido com essa bagunça emocional que está instaurada em mim e que provavelmente agora você já sabe que tem origem no sentimento de rejeição? Primeiro, você precisa ter essa consciência, então, do que é a aceitação, e eu já li aqui o lado B do que a gente estava falando. A aceitação começa com uma decisão. Eu vou decidir, eu decido aceitar a mim mesma. Aceitar quem eu sou, aceitar meu corpo, aceitar minha forma de pensar. E não é uma aceitação passiva, é uma aceitação ativa. Não é uma síndrome da Gabriela. Eu aceito que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Tá bom, mas não reclama. Não é esse tipo de aceitação, ok? É uma aceitação ativa. E aí, mesmo que você não compreenda algumas coisas, quando você aceita, elas mudam. Aceitar vai além de compreender. Segunda coisa importante no processo de você lidar com a rejeição é tomar consciência de que a cura leva tempo. A cura, ela é um processo. Então, tem tempo, um processo de cura, mas a cura em si é como um corte. Por exemplo, há um tempo atrás, qual foi o dedo? Eu cortei esse dedo, mas quase decepei fora a cabeça. Cortei assim, ó, com a faca. E deu 5 pontos. Foi a maior dor, eu acho, que eu já senti, assim, quando deram anestesia no meu dedo. Meu Deus, coisa mais horrível. Foi horrível. E aí, no dia seguinte, eu já tava trabalhando. Foi pesado, foi pauleiro o negócio. Só que o trabalho que eu tava fazendo tava muito empolgante, tava muito legal. Não deixei o foco na dor que eu tava sentindo no dedo. E claro, tava medicada, etc. O dedo aqui todo enrolado, protegido e tudo mais. E fui no posto, fazia curativo, tudo ok. Cuidando disso, era um processo. O dia que o meu dedo sarou, eu nem vi. A gente não vê a hora que a cura acontece. A gente só vive o processo. Aí quando eu vi, eu falei, ai, que máximo. Nem se eu apertar não dói mais, que máximo. Ok? E quanto mais você cuida, mais rápido a cura acontece. E aí o cuidado exige fatores diferentes. Alimentação, o cuidado com a coisa em si, né? Fatores diferentes. Então, a cura, ela exige tempo. Imagine que você tenha, sei lá, 30, 40, 50 anos de vida. E ao longo da vida, você foi engolindo coisas, guardando coisas dentro de você. Como se fosse um novelo de linha que você começa a enrolar lá dentro de você. O nosso desejo covarde, imediatista, é cuspir esse novelo fora. Mas a vida nos convida a puxar de volta a linha. E é um processo, né? Tenso. Você foi colocando para dentro e precisa fazer um esforço para colocar para fora. Isso é processo de cura. E como é que a gente coloca para fora? Coaching, terapia, leituras, oração, meditação, terapia de amigo, terapia de família,
alimentação adequada, atividade física, sol, água, essas coisas que você já sabe. É simples, gente. Eu não tenho uma fórmula mágica para dar para você hoje para você ser curado. A fórmula mágica é bem simples. Não é fácil, tá? Mas é simples. Então, só que primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma decisão e pagar o preço. Tem muita gente que me procurou nos últimos tempos que tomou a decisão de procurar ajuda, mas não decidiu pagar o preço. Não importa. E aí eu falo para essas pessoas que eu tive 2 momentos decisivos na minha vida. Quando eu tinha 25, 26 anos, eu decidi sair da área de turismo onde eu trabalhava. E foi a primeira vez na minha vida que eu olhei assim, qual é a escada da carreira, né, do trabalho, que eu quero subir até o topo. Foi a primeira vez que eu fiquei olhando para esse quadro, de verdade, que eu quis ver, que eu quis saber, que eu quis pensar, que eu quis procurar. Aí eu comecei uma jornada que depois eu conto ou você vê em outro vídeo. Esse foi um momento decisivo para mim, porque eu comecei uma jornada de saber, de buscar o meu propósito de vida ali. Só que junto com saber o que eu vim fazer no mundo, meu propósito, eu queria saber quem eu sou. Que é a busca de todos nós, é quem é que eu sou, gente. Quando eu olho para dentro, eu vejo essa bagunça, eu não me acho lá. Eu não posso ser essa bagunça. Pelo menos é isso que eu penso. Eu pensava assim, não pode ser, gente. Uma pessoa não pode ser tão bagunçada assim. E a vida acontecendo aqui fora, e as horas passando, e o dia terminando, e a noite chegando, e você dorme, acorda, e o quadro se repete, e você se sabota, e você é insatisfeito, e você não sabe o que fazer. Às vezes você tá feliz, às vezes você tá triste, às vezes você tá deprimida, às vezes você tá doente. É um desequilíbrio tão grande ao longo da vida. Aí às vezes você vive tempos maravilhosos, tempos horrorosos. A transformação, a mudança de mentalidade, a renovação da sua mente, que é o convite que eu faço para você empreender e fazer isso, leva tempo. Leva tempo. Depois dessa jornada, e aí o segundo momento foi quando eu decidi procurar ajuda e pagar os preços necessários. Os preços físicos, né? Pagar literalmente a consulta no meu terapeuta, pagar um mentor para continuar me mentoreando, me auxiliando, me ouvindo, me orientando, me questionando, enfiando o dedo nas minhas feridas emocionais, até purgar o que tá lá e sarar, porque é assim que eu enfrento a vida. Pagar esse preço emocional e esse preço físico, vamos dizer assim. Então, se você não tiver coragem de pagar, se você tiver muita pena de si mesmo, por exemplo, você vai querer tudo de graça. Você sente que o mundo tem obrigação de te dar as coisas. Sai daí. Isso é uma mentira. Não conte mais essa mentira para você. Então, a transformação, ela acontece de forma continuada, quando você resolve adentrar esse caminho. Aí tem 2 coisas importantes sobre o nosso processo de transformação ou evolutivo, como você preferir. O mundo hoje vende muitas coisas imediatas. Lembra que eu já falei sobre isso aqui antes? Eu quero fazer coaching porque eu vou resolver minha vida rápido em 3 meses. Não, eu vou fazer terapia com uma terapeuta que foca no cognitivo comportamental porque eu vou corrigir tudo rápido. Tem 2 coisas importantes nisso. O rápido é inimigo do perfeito, lembra? A repetição leva à perfeição, continua funcionando. É o processo, é o tempo, leva tempo, não importa. Não importa quanto tempo leve, importa que você continue progredindo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E celebrando cada pequena vitória. Não é sair para jantar e gastar R$500 numa noite, num dia que você ganhou 1 milhão. Não, é celebrar com cachorro quente quando você ganhou R$100. Não importa, é nesse nível, tá? Celebrar as pequenas vitórias. Então, o processo que leva tempo, e não sei quanto tempo, não dá para medir, não importa. E tem um outro fator no processo de transformação ou de evolução. Que é o forte impacto emocional. Então, quando você decide por um processo de transformação, você tem um monte de novelos que estão lá dentro de você. Eu chamei de novelo de linha para você fazer uma imagem certa do negócio. Você foi engolindo essas linhas lá e foi embolando, virando um novelo lá dentro. O processo natural, normal, continuado, é você ir puxando a linha para fora. E aí às vezes você tá puxando um novelo, tem outra linha agarrada naquela, já puxa 2, já puxa 3 de uma vez. Porque quando você resolve a rejeição, olha quantas consequências você vai deixar de ter na sua vida.
Olha quantas outras causas ligadas a essa que também vai deixar de existir. Você vai puxando aquilo tudo para fora. E não desiste, continua, e tá forte. E, tá enosado ali, faz uma força maior que a gente chama de superação. Você vai fazer uma super ação para sair aquilo que está enosado. E continua puxando, e continua, e continua, e continua. Tô cansada. Aprende a descansar e não desistir. Descansa, continua, continua. Não tô conseguindo, pede ajuda, busca ajuda, paga ajuda, compra ajuda, não importa, não importa, tá? Continua, continua. De vez em quando vai acontecer o que a gente chama de forte impacto emocional. O que é forte impacto emocional? Você viu um vídeo meu e deu um insight tão forte, tão profundo, que você vai vomitar um novelo inteiro, de alguma coisa. Você leu um livro, você viu, assistiu alguém, você foi numa palestra, aconteceu alguma coisa, alguém te falou uma coisa, você leu um outdoor, você leu uma coisa no Face, no Insta, em algum lugar, e deu assim, foi um forte impacto emocional, você vai vomitar um novelo inteiro. Forte impacto emocional. A cura acontece na hora. Só que quem tem a expectativa de que a vida gire em torno de forte impacto emocional, vai continuar na ilusão.